Saúde os irmãos que estão em casa, os irmãos que puderam estar aqui, com a santa e gloriosa paz do Senhor, que o Senhor Deus possa encontrar cada um muito bem, que todos estejam bem, que todos estejam verdadeiramente sendo abençoados pelo nosso Senhor. Antes de começarmos, eu gostaria mais uma vez de pedir ao irmão, à irmã que está em casa, que compartilhe o link dessa live para aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus, porque nessa noite o Senhor quer falar com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir a voz de Deus, amém? E a palavra de hoje é muito tremenda. Tenha certeza de que alguém que você conhece precisa muito ouvir a palavra de hoje. Compartilhe, portanto, o link dessa live para que a pessoa possa ouvir o que o Senhor tem para falar nessa noite. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para nós louvarmos ao Senhor na noite de hoje com um hino que é bem conhecido, então vai ser bem fácil. Você que está em casa também pode cantar, amém? Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez peço aos irmãos que compartilhem essa live com o máximo de pessoas que você possa. Como eu já disse, porque já que nós não podemos trazer pessoas à igreja nesse tempo tão difícil que nós vivemos, que nós possamos levar a igreja até essas pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade. E agora com a palavra o nosso pastor. Saúde a todos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Tivemos um pequeno problema aqui com a nossa internet, mas voltamos e quero nesta noite que cada um de nós possamos abrir a palavra do Senhor, onde juntos iremos meditar, hoje dando continuidade ao nosso Sermão do Monte, que temos meditado ao longo destas sextas-feiras. Hoje nós vamos ler o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo de número 5 ao versículo de número 15. Aos nossos irmãos que aqui estão, peço que fiquem de pé. Os nossos irmãos que nos acompanhem em seus lares, que abram também as suas Bíblias, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor, para que juntos possamos aprender com a palavra do Senhor nesta noite. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 5 ao versículo de número 15. Que assim diz:
E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Bendito Deus, continuamos diante da Tua santa presença nesta noite, agradecidos a Ti, meu Senhor, por esta oportunidade de podermos juntos nos unirmos para Te bendizer, para Te glorificar, para exaltar o Teu santo nome, reconhecendo o Teu domínio, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo que Tu és aquele que pode fazer todas as coisas, é também aquele que julga todas as coisas. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, sendo agradecidos a Ti por esta tão grande oportunidade, por esta tão grande salvação. Neste momento em especial, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa trazer iluminação da Tua palavra ao nosso coração, e que nesta noite nós possamos, ó Deus, sermos mais uma vez edificados, consolados, exortados, avivados por Tua palavra. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós assim Te pedimos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, hoje, como disse, dando continuidade ao nosso estudo, a nossa série de meditações na palavra do Senhor, no conhecido Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, e depois do Senhor Jesus falar com os seus discípulos e com aqueles que o acompanhavam, com aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem a respeito das bem-aventuranças, a respeito do discípulo como sal da terra e luz do mundo, depois de falar a respeito do cumprimento da lei e dos profetas, depois de dar instruções aos discípulos acerca do casamento, acerca do divórcio, depois de todas estas instruções aos discípulos, Jesus começa aqui no capítulo de número 6, tratando a respeito de alguns assuntos. Ele trata a respeito da questão de dar esmola, ele trata a respeito da oração, e ele trata também a respeito do jejum. E nesta noite, especificamente, nós vamos falar a respeito da oração. Nós vamos falar do modelo de oração que o Senhor Jesus, Ele deixou para cada um de nós. E quando o Senhor Jesus, aqui no versículo de número 5, embora um pouco semelhante a respeito daquilo que se fala a respeito das esmolas, Jesus começa então a instruir os seus discípulos. E Jesus inicia dizendo assim: e quando orares. Aqui Jesus ele está
de alguma maneira, dizendo aos seus discípulos aquilo que ele espera dos seus discípulos. Por isso ele inicia dizendo: e quando orares. Para Jesus, nas palavras de Jesus, a oração, ela faz parte da vida do cristão. Para Jesus, a oração faz parte da vida daquele que é discípulo do Senhor. Portanto, ele não diz: e quando você orar, ou se você orar, você vai orar dessa maneira, mas ele diz: e quando orares. Jesus pressupõe que eu e você, que aqueles discípulos, que nós como discípulos e servos do Senhor, nós devemos orar, nós devemos falar com Ele. A oração é algo comum, é algo costumeiro aos discípulos do Senhor. E se nós parássemos aqui para perguntar quantas vezes devemos orar, ou quanto tempo nós devemos orar, o apóstolo Paulo, ele traz esta resposta para nós, na sua carta aos Tessalonicenses, quando ele diz: orai sem cessar. Ou seja, a cada instante, a cada momento da nossa vida, seja onde nós estivermos, seja no nosso trabalho, na escola, seja andando pela rua, onde nós estivermos, nós temos o livre acesso de orarmos e falarmos com o Senhor. E Jesus então ele diz: e quando orares, não seja como os hipócritas. Hipocrisia. Hipocrisia é você demonstrar aquilo que você não é. É como se fosse uma máscara. Alguns comentaristas bíblicos dizem que o primeiro nome que os artistas receberam era de hipócritas, porque eles usavam uma máscara. Ainda que eles estivessem sorrindo, eles poderiam se apresentar como alguém que estava chorando. Ou se estivessem chorando, poderia apresentar-se como alguém que estivesse sorrindo. Ou seja, hipocrisia é você mostrar, é você demonstrar aquilo que na realidade você não é. E Jesus então ele diz: olha, não sejais como os hipócritas. E no tempo de Jesus, os religiosos, os fariseus, eles eram hipócritas. E qual era a hipocrisia deles? Como eles revelavam, como eles manifestavam a sua hipocrisia? Eles manifestavam a sua hipocrisia orando em pé nas sinagogas. O costume dos judeus, em uma oração comum dentro da sinagoga, era uma oração assentados. Eles assentados, eles oravam e falavam com o Senhor. E o Senhor Jesus fala a respeito dos fariseus que eram hipócritas, porque quando era dado a eles a oportunidade de oração, ao invés deles orarem assentados, como era de costume, eles se colocavam de pé e proferiam uma bela oração, como se comunhão com Deus tivessem, como se tivessem um relacionamento estreito com o Senhor. E a outra coisa que o Senhor Jesus, ele chama a atenção também dos fariseus, que além de orar em pé nas sinagogas, para demonstrar que tinham uma posição, uma vida de comunhão com Deus, eles também costumavam ir para as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. O judeu, pelo menos 3 vezes por dia, ele orava a Deus. E em alguns dos momentos em que era para os judeus orarem a Deus, falar com o Senhor, alguns fariseus que gostavam de receber o reconhecimento dos homens, de que ele era um homem de oração, o que ele fazia? Ele ia para as praças, ele ia para as esquinas da rua, e se colocava numa posição estratégica, para orar e falar com o Senhor, para que todas as pessoas que passassem por aquele lugar,
dissessem: puxa, o seu fulano é um homem de oração, olha que oração bonita que ele faz, olha, ele deve ser um homem que tem muita comunhão com Deus. Então o Senhor Jesus, ele censura os hipócritas, Jesus censura os fariseus, Jesus estava censurando os religiosos da época, que ao invés de ter uma vida de oração, por ter prazer em ter comunhão com Deus, eles tinham uma vida de oração, simplesmente em momentos estratégicos, em pontos estratégicos, para poder mostrar aos outros que eles gozavam de uma certa comunhão com Deus. E não é muito distante de nós tais fatos acontecerem, porque muitas pessoas que têm uma vida de oração, mas se envaidecem pela vida de oração que têm. Nós orarmos não é para nós nos envaidecermos de termos uma vida de oração. Nós devemos ter sim uma vida de oração, mas tão somente pela satisfação, pelo prazer de termos comunhão com o Senhor, de vivermos uma vida onde temos um relacionamento estreito com Deus. Eu devo dizer que aquele que se sente envaidecido por ter uma vida de oração, ele está no mesmo nível daquele que não tem uma vida de oração, porque Deus não recebe a sua oração. Ele pode orar, ele pode ter palavras bonitas, ele pode ter o reconhecimento dos homens, olha, o pastor, o presbítero, o diácono, o irmão, uma irmã, olha, que vida de oração que ele tem. Pode receber o reconhecimento dos homens, como o Senhor Jesus disse, né? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é o seu galardão? O reconhecimento dos homens. Aquilo que os homens dizem a respeito dele, e às vezes diz até a ele mesmo. Olha, encheu o ego da pessoa. Ao passo que a oração, ela nos leva a nos esvaziarmos de nós mesmos. Então, o Senhor Jesus primeiro, ele chama a atenção, olha, não seja como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas, e procuram as esquinas da rua, porque eles já receberam o seu galardão. E aí o Senhor Jesus diz, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Esta palavra do Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ela também foi mal interpretada. Segundo alguns comentaristas, logo após a Reforma Protestante, surgiu um grupo, se não me falha a memória, um grupo chamado pietista, não é petista, é pietista, que eles tinham como regra, como via de regra, não orar em locais públicos, não orar na igreja, nos templos, mas orar exclusivamente trancado dentro do quarto. Eles não compreenderam aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus não disse a ninguém que era proibido orar na rua. Jesus não disse a ninguém que era proibido ficar de pé lá na sinagoga e orar. Jesus estava dizendo do sentimento que havia. E este grupo, então, eles se tornaram radicais. Então nós não oramos no templo, nós não oramos em lugar nenhum que seja público, mas a oração só é respondida por Deus quando eu entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e falar com o meu Pai. O que o Senhor Jesus está querendo dizer não é que a oração respondida é somente aquela, que é quando o homem está trancado dentro do quarto. Nós, às vezes,
nós temos algumas más interpretações daquilo que a Bíblia diz. Há muitas pessoas, por exemplo, que usam o texto do profeta, quando o profeta diz, maldito o homem que confia no homem, e faz do braço da sua carne a sua força. E aí a pessoa diz, olha, eu não posso confiar no meu irmão, não posso confiar no meu próximo, porque a Bíblia diz que quando eu assim faço, eu sou maldito. E não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia lá está dizendo, o que o profeta está dizendo, quando nós lemos o contexto, é que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. O que o Senhor está dizendo, olha, não confie em si mesmo, na sua própria força, como se Deus você fosse. E claro, podemos estender isso ao nosso próximo, quando como se fôssemos crer no nosso irmão, no nosso próximo, como se Deus ele fosse. Aí sim, aí eu sou maldito. Mas não é uma questão de um relacionamento de confiança, né? O pastor, ele deve confiar nos seus obreiros, nas suas ovelhas, as suas ovelhas devem confiar no seu pastor. O patrão que designa uma tarefa ao seu funcionário, ele confia que ele vá cumprir tal tarefa. É uma questão de confiança, de relacionamento. Mas não colocando aquela pessoa, não confiando naquela pessoa, ou confiando em nós mesmos, naquilo que nós podemos fazer, como se Deus nós fôssemos, como se nós fôssemos autossuficientes, ou que alguém fosse autossuficiente. Mas especificamente o texto diz, maldito o homem que confia em si mesmo, na sua própria força, na sua própria capacidade, né? O que eu estendi aqui ao próximo, é só como se pudéssemos também assim aplicar. Alguns textos da palavra do Senhor, ao longo dos tempos, às vezes se torna mal interpretado, como por exemplo, uma palavra que nós sempre usamos, as pessoas sempre usam, e quando às vezes nós falamos, alguém diz, olha, não diga isto. A palavra adorar. Por quê? A palavra adorar, ela tem dois significados. A palavra adorar, ela tem o significado de gostar muito, e ela tem o significado de me prostrar, reverenciar e render culto a Deus ou a uma imagem, a um Deus qualquer. E quando alguém diz, eu adoro isto, ou adoro aquilo, olha, mas Jesus disse que adorarás somente o Senhor. Qual é o contexto que Jesus estava falando para Satanás? Qual foi a proposta de Satanás? Olha, se prostrado me adorares, me venerares, me reconheceres como Senhor, eu te darei todas as coisas. Aí o Senhor diz, olha, também está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. Ou seja, nós vamos nos prostrar, nós vamos reverenciar, nós vamos prestar culto somente a Deus. E às vezes nós criamos e nos tornamos alguém que acaba se tornando legalista. Como por exemplo a palavra amor. A palavra amor, quando lá no grego é escrito para, quando se fala de um amor, o amor de Deus, o amor que Deus concede a nós, o amor com que devemos amar o próximo, o amor que é o amor vindo de Deus, é ágape. Quando nós falamos de amor, né, lá no grego, lá no original, quando se fala do amor de relacionamento conjugal, de um relacionamento amoroso, se fala de eros. Quando se fala de um amor familiar, se fala storge. Quando se fala de um amor entre amigos, entre pessoas,
que tem afeição de amizade, se fala fileo ou filéu, mas quando se traduz para o português, é uma palavra só: amor. Então nós também não poderíamos dizer, eu amo a minha esposa, e usar, eu amo a Deus. Porque o amor com que eu amo a minha esposa é um. O amor com que eu amo a Deus é outro. Mas qual que é a palavra no português? Uma palavra só. Então, questão de interpretação, de contextualizar aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. E os pietistas, eles fizeram exatamente isso. Eles falaram, olha, então quando nós formos orar, só tem uma maneira de Deus nos ouvir. É somente quando nós entrarmos no nosso quarto e falarmos em secreto com o nosso Senhor. Não ore no templo, na congregação, não ore na rua, em lugar nenhum onde você está, você não ora, porque lá Deus não vai te ouvir. Mas se você estiver trancado dentro do seu quarto orando, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a minha oração quando ela for feita sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Quando ela for feita não para eu mostrar que eu oro, mas Deus vai ouvir a minha oração quando eu sinceramente chegar diante dele, seja no templo, seja na rua, seja viajando, seja no meu quarto, seja trancado dentro de um banheiro, não importa. O que o Senhor quer é que nós tenhamos um coração puro, um coração sincero, porque quando assim chegamos diante do Senhor, quando nós não nos preocupamos se alguém está vendo ou não nós orarmos, quando nós não nos preocupamos se alguém está achando a nossa oração bonita ou não, Deus responde a nossa oração. Deus responde a nossa oração, independente de onde nós estivermos orando. Jesus também ensina aos seus discípulos, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Sabe, os gentios, os pagãos, às vezes quando a gente fala de pagãos, né, como se a pessoa não tivesse nenhuma fé, na verdade ele tem fé em tudo, tem mais deuses do que nós, mas se juntar todos os deuses deles, não faz uma unha do que o nosso Deus é poderoso para fazer, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus habita no céu, o nosso Deus é poderoso, e os deuses deles são obras da própria mão deles, então não pode respondê-los. E o Senhor então chama a atenção deles, olha, quando vocês orarem, olha, não usem de vãs repetições, como se, por exemplo, a própria oração do Pai Nosso, como se eu orar 10 Pai Nosso, Deus vai responder, Deus vai me atender naquilo que eu quero, como se, como algumas religiões, e a religião católica, como se alguém rezar 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso, Deus vai fazer alguma coisa. O Senhor vai dizer, olha, não é com as vãs repetições que Deus vai ouvir, são as orações, é você orar e falar com Deus, é você orar e dizer, Senhor, Tu sabes que eu preciso, Senhor, Tu sabes que eu necessito. Senhor, por que o Senhor não atende, não responde a minha oração? Não é a Tua vontade para a minha vida? Tem algum pecado que me impeça de ser ouvido pelo Senhor? Qual o motivo? É você insistir com o Senhor, falar com o Senhor. É como Paulo, eu fico imaginando Paulo orando e falando, Senhor, esse espinho na minha carne, como um mensageiro de Satanás, a me esbofetear.
Senhor, tem misericórdia, tira isso de mim. Senhor, por que o Senhor não atende a minha oração? Por que o Senhor não me ouve? É conversar com o Senhor. Mesmo porque diz aqui a palavra do Senhor, que o versículo de número 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. O Senhor sabe de todas as coisas. Não é necessário nós usarmos vãs repetições, não é como, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, como se eu falar isso 10 vezes, o Senhor vai ter misericórdia de mim, como se eu falar, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, tem piedade de mim, 50 vezes, o Senhor vai ter piedade de mim. Não, o Senhor já conhece a nossa necessidade. Antes da dificuldade chegar a nós, Ele já sabe do que nós vamos precisar. E quando nós nos dirigimos a Ele, quando nós falamos com Ele, é porque Ele quer ouvir a nossa oração. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Assim como nós desejamos ouvir a voz do Senhor, o Senhor também quer ouvir a minha voz. E oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Não somente eu falo com Deus, mas o Senhor também fala comigo enquanto eu oro. Enquanto eu dirijo as minhas palavras a Ele, Ele também dirige as suas palavras a mim. Ele também dirige a sua resposta a mim. E se eu ficar repetindo, acabei de repetir, viro as costas e vou embora. Eu falei muito, mas não ouvi nada. Então é nós orarmos, falarmos com o Senhor, expressarmos a Ele a nossa necessidade, expressarmos a Ele o desejo do nosso coração, expressarmos a Ele aquilo que nós temos vontade. E aí sim, Ele conhecendo aquilo que nós estamos falando com Ele. Mesmo porque, irmãos, algumas coisas que nós falamos com o Senhor, ou talvez, muitas delas, nós não temos necessidade delas. Nós apenas queremos, ou até precisamos, mas não que seja algo necessário. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele tanto responde aquilo que é necessário, tanto responde aquilo que precisamos, e às vezes, por sua infinita graça, misericórdia, amor e bondade, Ele também faz um agrado a nós, nos dá às vezes aquilo que nós simplesmente queremos. Mas Ele sabe, não precisa nada, não necessita e nem precisa, ou não precisa e nem necessita. Mas Ele está pedindo, Ele está querendo, tá bom, eu vou conceder a Ele, por sua graça, bondade e misericórdia. Versículo de número 9. Então, depois do Senhor falar de como nós não devemos fazer, de como nós não devemos ser, quando vamos nos dirigir a Ele em oração, Ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, a primeira coisa que o Senhor nos ensina é que Deus, Ele nos recebeu como Pai. Não é porque nascemos que nós somos filhos de Deus, mas é por Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nós vamos nos dirigir a Ele em oração, nós nos dirigimos a Ele, Pai. Mas Ele não é um Pai de um filho só, Ele é Pai nosso. Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai, Ele é o Pai de milhões e milhões e bilhões e bilhões de servos e servas dEle ao longo de toda a história da humanidade. Neste mesmo momento em que nós aqui estamos, existem outros servos e servas, outros filhos que também estão falando da palavra, existem outros filhos e filhas que talvez neste momento estejam com seus joelhos dobrados, existem filhos e filhas que neste momento talvez estejam angustiados,
estejam esperando a morte, e todos estão: Pai, tenha misericórdia. Pai. Então Ele é Pai. Ele é Pai nosso. E Ele está no céu. A figura do Pai nos lembra alguém que quer fazer o melhor para os seus filhos. Mas imagina o melhor pai do mundo. Às vezes a pessoa diz: é meu pai. Mas, ainda que o nosso pai passasse por uma avaliação e fosse declarado o melhor pai do mundo, o nosso Pai que está no céu é infinitamente melhor do que Ele. E ainda que o nosso pai fosse o melhor pai do mundo, ele tem defeito, ele falha, ele erra, mas aquele que está no céu, ele não falha, ele não erra, ele é fiel, ele é justo em todo o tempo. O pai aqui deste mundo, ele é limitado naquilo que pode fazer pelos seus filhos, mas o Pai nosso que está nos céus, está entronizado, assentado no trono, tem as rédeas da história, da igreja e do mundo. Ele pode fazer todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Só aquilo que Ele não quer, que Ele não faz. Mas tudo aquilo que Ele quer, Ele faz. Então, o Senhor Jesus nos ensina, não é para nós repetirmos o Pai Nosso, mas é um modelo, é um exemplo, é uma oração que tem características que a nossa oração deve ter. Então, quando nós chegamos, nós devemos ter essa consciência: olha, é o nosso Pai, e Ele está no céu, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus, Ele é santo, e o nome dEle deve ser santificado. O que Jesus está dizendo aqui para mim e para você nesta noite, é que, na nossa oração, nós também devemos pedir ao Senhor: Senhor, que o meu viver faça com que o teu nome seja glorificado. Quantas das vezes nós dobramos o nosso joelho, oramos, pedimos tanta coisa ao Senhor, mas às vezes nós nos esquecemos disso. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ajuda-me a viver uma vida santa, uma vida irrepreensível diante da Tua presença, para que todos os homens possam ver, para que todos aqueles que estão à minha volta possam ver que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é tremendo, que o Senhor transforma a vida do homem, que o Senhor nos faz verdadeiramente nova criatura. Irmãos, na nossa oração, antes de nós nos preocuparmos, de pedirmos qualquer coisa para nós temos que nos preocupar em pedirmos ao Senhor: Senhor, ajuda-me a viver de maneira tal que o Teu nome seja santificado, que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Por onde eu passar, seja no meu trabalho, seja na escola, seja numa reunião familiar, onde eu estiver, que as pessoas possam olhar para a minha vida e possam dizer: olha, o Deus dele, o Deus a quem ele serve, de fato, o faz uma pessoa diferente. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Independente da vida que um dia nós vivemos, independente das circunstâncias que um dia nos levaram a andar pelo atoleiro pecaminoso deste mundo, independente de tudo, mas hoje, como servo do Senhor, como discípulo do Senhor, nós devemos pedir: Senhor, que o Teu nome seja santificado através da minha vida. Depois o Senhor Jesus ensina: venha o Teu reino. Amados, nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, venha o Teu reino, mas nós temos que também pedir ao Senhor: Senhor, faça-me um soldado do Teu reino para propagar o Teu reino na face da terra, para que o Teu domínio
sobre todas as coisas, de uma forma direta, possa chegar o mais rápido possível. Para que o Evangelho do Senhor, para que a palavra do Senhor seja pregada em todas as nações. Não é só pedir o Senhor para que Ele venha reger, porque o Senhor já rege todas as coisas, Ele já tem domínio sobre todas as coisas. O próprio Senhor Jesus disse que o reino de Deus já era chegado. Eis que o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus é a pregação do Evangelho, é anunciar as boas novas de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, já está entre nós. E o que nós temos que fazer? Propagar este reino. Eu ouvi um pastor falando a respeito disso, e ele dizia, olha, às vezes nós oramos e pedimos, Senhor, que o meu filho seja um médico, que o meu filho seja um engenheiro, que o meu filho seja um astronauta, que meu filho seja um cientista, mas às vezes nós não oramos e pedimos, Senhor, que o meu filho seja um servo do Senhor, que o meu filho seja um missionário para pregar a tua palavra. Isso é pedir ao Senhor, Senhor, venha o teu reino, estabeleça o teu reino, que este reino, melhor dizendo, que este reino estabelecido, ele possa estender as suas tendas, ele possa estender o seu domínio, através de quem? Através da minha vida, através da sua vida, através da vida dos nossos filhos, levando a palavra do Senhor, para que esta palavra possa chegar em lugares tão distantes, em lugares que, às vezes, se é proibido pregar a palavra do Senhor. E alguém pode dizer, então pastor, mas o meu filho será um derrotado, eu serei um derrotado, se eu for pregar em um lugar onde se é proibido pregar o Evangelho, e lá eu for morto, ou meu filho for morto, eu perdi tudo. Mas não perdeu não. Diz a palavra do Senhor que aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. A nossa vitória, ela não está nas conquistas desta terra. Esses dias eu disse e torno a repetir, a vitória da igreja, a vitória do servo e da serva do Senhor, não está em ser poupado, em ser livre de passar pela grande tribulação ou das tribulações desta vida, mas está tão somente no fato de viver eternamente com Cristo. Esta é a vitória da igreja, esta é a minha vitória, é a tua vitória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como também é no céu. É difícil às vezes orarmos e pedirmos, Senhor, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, normalmente ela é diferente da nossa própria vontade. Mas eu costumo dizer que entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu fico com a vontade de Deus. Eu devo escolher a vontade de Deus. E porque eu devo escolher, eu tenho que escolher a vontade de Deus, por um simples fato. A vontade de Deus sempre será o melhor para a minha vida e para a sua vida. Ainda que não seja o que eu queira, ainda que não seja aquilo que você quer para a sua vida, mas a vontade de Deus é o melhor para a sua vida, é o melhor para a minha vida. Por isso Ele nos ensina, olha, seja feita a tua vontade. Não é, Senhor, eu quero isto, e se o Senhor não me der isto, eu não sou mais o teu servo. Azar o teu, o problema é teu. Sabe por quê? Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Rei, Ele continua sentado no trono, Ele continua tendo domínio da história, do mundo e da igreja, Ele continua sendo o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E nós, querendo ou não, seremos servos.
seremos servos. Não tem outra escolha para nós. Nós somos servos. Ou somos servos de Deus para fazer a sua vontade, ou somos servos do diabo para sermos escravizados. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, como também a tua vontade prevalece no céu. Depois, o Senhor Jesus nos ensina: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aqui Jesus está nos ensinando que nós somos dependentes de Deus. Ele não nos ensinou a pedirmos o pão da semana, o pão do mês, o pão do ano todo, ou da nossa vida toda. Mas Ele diz: olha, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Lembramos do povo no deserto, em que todos os dias tinha o maná. E se alguém apanhasse, colhesse uma quantidade a mais para o outro dia, aquilo que sobrasse estragava, vinha bicho e destruía. Somente na sexta-feira se colhia 2 porções, uma para a sexta e a outra para o sábado. E aquela porção que ficava para o sábado, ela não estragava. Mas em qualquer outro dia da semana, se deixasse para o outro dia, ia estragar. O Senhor estava ensinando aquele povo: olha, não se preocupe com amanhã, porque eu sou o Deus que cuido hoje, eu sou o Deus que cuida amanhã. E Jesus, na sua oração, Ele está nos ensinando a mesma coisa. Olha, peça pelo pão de hoje, porque aquele que é poderoso para dar o pão de hoje, pode ter certeza que o de amanhã também Ele virá. Pode ter certeza que as suas necessidades do dia de hoje, o Senhor vai suprir. E as suas necessidades do dia de amanhã, não se preocupe. No dia de amanhã, o Senhor também suprirá as tuas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu pergunto aos irmãos que aqui estão e aqueles que nos acompanham, nos assistem pelas mídias sociais: você tem dívida com Deus? Eu tenho. E o que eu preciso? Perdão. E aqui entra uma questão, aqui entra um parênteses. E qual é a questão, qual é o parênteses que o Senhor Jesus Ele abre? De que quando eu vou chegar diante de Deus e vou confessar a Ele os meus pecados, eu devo dizer a Ele: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Assim como também eu tenho perdoado aqueles que me devem, aqueles que pecam, aqueles que erram contra mim, aqueles que de uma maneira ou outra me trazem, me causam algum prejuízo, algum dano. E aí o Senhor diz: olha, é desta maneira que nós devemos orar, que vocês devem orar. Perdoa as minhas dívidas. E a minha dívida diante de Deus, ela é impagável. A minha dívida diante de Deus, ela é impagável. E o Senhor então diz: olha, perdoa, peça perdão, mas assim como você já tem perdoado. E aqui nós queremos pular lá para o versículo 14 e 15, que assim diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém,
não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, assim como eu preciso do perdão de Deus, eu também preciso perdoar aqueles que fazem parte do meu ciclo de convívio. Eu também tenho que perdoá-los, porque se eu não perdoo. De novo. Caiu, apagou. Hein? Tá ok? Parece que caiu. Tivemos mais um probleminha aqui. Hoje está mais complicado, né? Mas, voltando ao texto, à palavra do Senhor, o Senhor dizendo aos seus discípulos: olha, se vocês não perdoarem, vocês também não alcançarão o perdão do Senhor. E a grande verdade é que nós estávamos aqui dizendo e tornamos a dizer, é que muitas pessoas dizem, esta ou aquela atitude de alguém, eu não perdoo. Em hipótese alguma, eu perdoo. Isto não tem perdão. Já ouvi pessoas dizerem que aquilo que alguém fez a ele de mal, ele vai levar consigo para o túmulo, porque ele não perdoa. Pode até não perdoar, mas também não vai entrar no céu. Porque para nós entrarmos no céu, nós precisamos do perdão do Senhor. E aqui o próprio Senhor Jesus disse: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Não sou eu quem digo, são palavras do Senhor Jesus, transcrita por Mateus, e que hoje vem falar ao nosso coração. Por isso que eu perguntei, olha, você tem pecado, você tem dívida com Deus, você tem erros diante de Deus? Sim, nós temos. Do que nós precisamos? Do perdão do Senhor. E como é que o Senhor nos perdoa? Primeiro, se eu perdoar aqueles que me afrontam, aqueles que erram, aqueles que causam dano, causam dores à minha vida, eu tenho que os perdoar. Não quer dizer que nós teremos que viver, né, de braços dados com aquela pessoa, mas nós temos que no nosso coração ter dado o perdão, ter oferecido o perdão àquela pessoa. E eu sempre costumo dizer que traz mais benefício aquele que perdoa do que aquele que foi perdoado. É uma limpeza do coração, é uma higienização da alma, quando nós perdoamos, quando nós liberamos o perdão a alguém. E então podemos dobrar os nossos joelhos e podemos pedir: Senhor, em nome de Jesus eu te peço, me perdoa, porque eu também tenho perdoado aqueles que me têm ofendido, aqueles que têm pecado contra mim, têm me causado dor, sofrimento, dano, prejuízo, eu os perdoo, para que agora, quando chego diante da tua presença, eu também possa receber o teu perdão. É como aquela parábola que o Senhor Jesus conta de um certo rei, um certo senhor, que ele tinha um servo que lhe devia um valor, e aquele valor jamais aquele servo poderia pagar. E ele então chama aquele servo e oferece àquele servo o perdão. Fala: olha, está quites, você não me deve nada a partir de hoje. E aquele servo vai andando e ele encontra um conservo seu. E este conservo seu lhe devia um pequeno dinheiro, um dinheiro de pouca importância, de pouco valor. E ele cobra aquele homem e exige que aquele homem pague a ele
Aquele rei, aquele senhor que havia perdoado aquela dívida, ele que era uma dívida que ele não tinha como pagar, manda chamá-lo ao ficar sabendo dessa notícia e condena aquele homem e lança aquele homem fora e não lhe dá mais, não lhe oferece mais, não mantém sobre a vida dele o perdão que ele havia concedido. Retorna, volta. Por quê? Porque ele não quis perdoar aquele que lhe devia uma quantia tão pequena, e ele que devia uma quantia tão grande, foi perdoado. Assim somos nós. Se nós queremos ter os nossos pecados perdoados diante de Deus, é necessário que nós também venhamos perdoar o nosso próximo, o nosso irmão. Não queira levar para o túmulo, porque se você levar para o túmulo, você vai caminhando para o inferno. Você vai ter uma grande surpresa no dia da sua morte, porque vai morrer esperando o céu, e quando morrer, vai se encontrar com Satanás, não vai se encontrar com o Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Também devemos pedir ao Senhor: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos das astutas ciladas do diabo. Amados, cada um de nós, depois que aqui na nossa oração estamos orando, estamos agora pedindo perdão ao Senhor, e por termos recebido também o perdão do Senhor, perdoamos o nosso próximo. Sabe, só voltando aqui um pouquinho, irmãos, quem não perdoa o seu próximo é porque não experimentou o perdão de Deus. Porque todo aquele que experimenta o perdão de Deus, ele oferece também perdão àquele que se opõe, àquele que o faz mal, àquele que o traz prejuízo. E depois então que nós pedimos perdão ao Senhor, por também já termos perdoado aqueles que têm alguma dívida contra nós, nós agora também temos que pedir ao Senhor: Senhor, livra-nos do mal. Cada um de nós, irmãos, somos tentados em alguma coisa. Eu sei naquilo que eu sou tentado, você sabe naquilo que você é tentado. E nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, livra-me dessas tentações. Guarda-me quando eu for tentado. Guarda-me quando eu estiver em uma situação e diante daquela circunstância, daquela situação, de repente eu possa tropeçar, eu possa cair, eu possa pecar contra ti, eu possa ofender a tua santidade. Irmãos, o maior problema de nós pecarmos, irmãos, não é o mal que nós fazemos a nós mesmos, de primeira mão. O maior problema quando nós pecamos é que nós ofendemos a santidade de Deus. A nossa vida que é para fazer com que o nome do Senhor seja santo, a nossa vida que é para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, ela se torna uma vida para fazer com que o nome do Senhor seja escandalizado. O nome do Senhor não deixa de ser santo, mas ele se torna escandalizado por causa do meu testemunho, por causa do meu comportamento, por causa das minhas atitudes. Então o maior problema em eu pecar, eu tenho que ter este entendimento. O maior problema de eu cometer um pecado, de eu transgredir a palavra do Senhor, não é o primeiro problema o que eu trago a mim mesmo, mas é que eu vou ofender a santidade daquele que é perfeito, eu vou ofender a santidade daquele que me ama, eu vou ofender a santidade daquele que deu a sua vida por mim, eu vou ofender a santidade daquele que está à destra do Pai, intercedendo por mim, está mediando, fazendo uma mediação entre eu e o Pai, entre eu que sou pecador e o Pai que é santo.
que nós possamos ter esta compreensão, que possamos ter esse entendimento, e pedimos, Senhor, livra-me, quando eu for tentado, Senhor, livra-me, guarda-me, que o Teu Espírito Santo possa me sustentar, que o Teu Espírito Santo possa tocar no meu coração, e falar, olha, não faça tal coisa, não ceda à tentação, porque ser tentado não é pecado, pecado é quando nós cedemos à tentação. E é exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensina a orar: Senhor, livra-me, livra-nos do mal, livra-nos da ação do maligno, livra-nos das tentações, daquilo que me atrai, daquilo que me leva a pecar contra Ti. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, porque eu quero ter uma vida santa, eu quero ter uma vida irrepreensível, para que o Senhor também seja glorificado através da minha vida. Sabe, irmãos, nós não podemos nos acomodar naquela condição, eu peco e Deus me perdoa. Como nós vimos aqui na sexta-feira, falando a respeito dos na quarta-feira, na última quarta-feira, falando a respeito das obras dos nicolaítas, e que segundo alguns comentaristas, o pensamento dos nicolaítas o pensamento deles era, eu vou pecar muito, para que a graça de Deus superabunde na nossa vida. Irmãos, a graça de Deus, ela nos liberta do poder do pecado, e é mediante esta graça, nos valendo desta graça, é que nós vamos então pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu não quero ser vencido pelo pecado, pela tentação, mas eu quero vencer todos os dias o pecado que tão de perto me rodeia. Como um louvor que tem: todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Em outras palavras, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda, não permita que eu venha cair nas armadilhas do maligno, não permita que eu venha pecar contra Ti, mas me ajuda a viver uma vida santa, porque Teu é o reino pertence a Deus, e Ele é o rei deste reino, Ele governa e rege este reino, o poder pertence a Ele, a glória pertence a Ele, dele é o reino, poder para fazer todas as coisas, Ele, e a glória, quando Ele faz todas as coisas, quando Ele nos atende, quando Ele responde a nossa oração, quando na nossa oração nós vamos lá e pedimos: Senhor, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e ali a provisão chega, o cuidado do Senhor chega, a glória é para quem? A glória é para Ele, como diz lá o apóstolo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória pertence a Ele, não pertence a quem orou, não pertence a quem ora, não, a glória pertence ao Senhor. Nós somos privilegiados por podermos orar, por podermos falar com Ele, por podermos interceder pelos nossos irmãos, intercedermos pela igreja do Senhor, intercedermos pelos obreiros, pelos missionários. Isso é um privilégio para nós. Mas quem realiza todas as coisas e faz todas as coisas, porque todo o poder pertence a Ele, o Senhor. Então a glória, a honra também pertence a Ele. E para nós fica a alegria de poder falar com Ele, a alegria de poder ouvir a sua voz, e a alegria de ser respondido por Ele. A Ele, glória, a nós, alegria. E por quanto tempo? Porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Aleluias. Antes de todas as coisas, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei. E todas as coisas vieram a existir por quê? Por causa do Seu poder. E todas as coisas que vieram a existir por causa do Seu poder, fazem o quê? Faz com que o nome dEle seja glorificado. Os céus manifestam
a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluias. Quando eu olho para a sua vida, quando eu olho para a minha vida, quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós vemos um milagre, nós vemos um agir tão poderoso, que é do Rei da Glória. Aleluias. Que é daquele que habita nos céus, que está sentado num alto e sublime trono, e que de lá Ele ouve a cada um de nós, servos, tão pequenos, tão falhos, mas que quando nos chegamos a Ele, com sinceridade, não com hipocrisia, mas com sinceridade, com humildade no nosso coração, Ele atenta e ouve a nossa oração. Amados, que cada um de nós possamos aprender um pouquinho mais com a oração. Que cada um de nós possamos aprender um pouquinho mais a orar, a falar com o Senhor. Para que não suceda a nós o que Tiago diz: vocês oram e não recebem. Vocês pedem e não recebem, porque pedis mal. Então, Senhor, ensina-nos a orar, como os discípulos do Senhor, né? Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, porque Jesus tinha lá a sua vida de oração, e os discípulos nem tanto. E quando acontecia alguma coisa, os discípulos, como aquele menino endemoniado que o diabo fazia com que ele se lançasse no fogo, ora na água, e os discípulos ficaram lá expulsando, e o demônio não saía, o perturbador não saía da vida daquele menino. E aí Jesus chega: o que está acontecendo? O Pai do Senhor trouxe aqui o meu filho para os seus discípulos, e eles não puderam resolver o problema, e agora? Se tu podes fazer alguma coisa, Jesus fala: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Fala a verdade, irmãos, ia ser difícil crer. Os discípulos que estavam com Jesus, que andavam com Jesus, não conseguiu fazer nada. Ele falou: ixi, a coisa ficou feia. Mas Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. O Senhor Jesus ordenou para que aquele espírito saísse dele. Imediatamente aquele espírito saiu. Sabe, na oração é que nós, discípulos do Senhor, servos do Senhor, vamos receber o poder vindo de Deus para fazermos a obra do Senhor, para não só para expulsarmos os demônios. Às vezes as pessoas querem poder só para expulsar demônios. É necessário sim, irmãos, mas nós precisamos pedir ao Senhor poder, graça e unção para pregarmos essa gloriosa palavra, para que esta palavra alcance os corações e vidas sejam transformadas, sejam mudadas, e aí sim demônios sejam expulsos e o nome do Senhor seja glorificado, porque a Ele glória para todos sempre. Amém. Vamos orar neste momento em nome do Senhor. Bondoso Deus, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração nesta noite, agradecidos a Ti por esta tão gloriosa oportunidade e privilégio, Senhor, de podermos estar aqui na Tua casa. Já tivemos o período de oração e agora o período de meditação da Tua palavra. Senhor, tudo que nós fizemos aqui nesta noite é para a glória do Teu nome. Senhor, que o Teu nome possa ser bendito, glorificado, exaltado, Senhor, por cada uma das palavras que foram ditas, Senhor, as orações que foram feitas nesta noite, o Senhor respondendo a cada uma dessas orações, Senhor, é para a glória do Teu nome. Como falamos, a alegria é para nós, mas a honra, a glória, o louvor é para o Teu nome, porque é o Senhor quem é poderoso e faz todas as coisas, porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és o grande Rei da Glória, que está assentado no alto e sublime trono. Senhor amado, a Ti nesta noite toda honra, toda glória e todo louvor, que o culto que prestamos a Ti nesta noite
possa assim chegar diante da tua presença como cheiro de incenso suave, como coisa agradável ao Senhor. Pai, também queremos nesta noite te pedirmos pela vida de cada um dos nossos irmãos, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas, aqueles que porventura passam por dificuldades. Senhor, Tu és aquele que sonda, Tu és aquele que conhece, Tu és aquele que sabe todas as coisas, e Tu és poderoso, ó Deus, para fazer todas as coisas, segundo a Tua vontade, no tempo estabelecido pelo Senhor. Opera para a glória e para louvor do Teu nome. Nós assim oramos e Te somos agradecidos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.